Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professor Ronaldo, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. E o nosso tema desta aula é mitologia grega. Bora lá? Embarque nessa aventura, vamos juntos? Vou mostrar para vocês os objetivos desta aula. Compreender o significado de mitologia, conhecer alguns seres da mitologia grega. E aí, vocês recordam? Ou saberiam aqui identificar quem que é o cara do raio? Quem que é o cara do tridente? Quem que é o cara ali da armadura? E a caçadora? Quem que é a caçadora? E o das asinhas na perna? Quem que é esse deus? Pois é, vários deuses, né? Ligados a algumas situações do nosso dia. Pai de todos, né? Zeus, Poseidon ligado ao mar, Atena, a deusa da sabedoria, Ares, o deus da guerra, né? Artemis, a deusa da caça, claro, é uma atividade muito utilizada. Hermes, o deus mensageiro, gente. Hera, a esposa ciumenta dos Zeus, não por acaso, né? Não sem motivos. Hefesto, interessante, né? O deus da metalurgia. Apolo, deus da música, por aí vai. Os gregos, assim como outros povos, acreditavam em vários deuses. Eram, portanto, politeístas. Não havia muita separação nítida entre o religioso e o social, o doméstico e o cívico, o sobrenatural e o natural, o divino e o mundano. De acordo com nossos estudos, explique como era a religião na Grécia Antiga. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir junto essa. Voltamos, bora lá, vamos corrigir essa. Os gregos, assim como outros povos antigos,
acreditavam em vários deuses. Eram, portanto, politeístas. Não tinha muita oposição, né, nem separação nítida entre o religioso e o social, o doméstico e o cívico, o sobrenatural e o natural, o divino e o mundano. Você sabia? Mito não é uma fábula, lenda ou ficção. É o relato de um acontecimento ocorrido no passado primordial, mediante a intervenção de seres sobrenaturais. Por exemplo, vamos falar sobre a Guerra de Troia. É a Guerra de Troia, né, que teve Aquiles, que era um herói também, viu? Filho da deusa Tétis. Né, mergulhado nas águas da imortalidade, só com o calcanhar ficou ali desprotegido. Né? Bem legal essa história. E daí, do lado dos troianos estava o deus Apolo, né, o deus Sol, e do lado dos gregos, Zeus interfere na guerra. A Guerra de Troia, entre gregos e troianos, talvez até realmente aconteceu. Acredita-se, inclusive, que tenha sido entre 1200 a.C. Foi encontrado as ruínas de Troia. Aliás, não uma, 7 Troias. Como assim? Sim, tinha uma Troia, depois vinha um outro povo, dominava, destruía, reconstruía, segunda Troia. Vinha um outro povo, pode ser os gregos, destruía, reconstruía, dominava, uma nova cidade, Troia. E assim vai. 7 camadas de cidade a arqueologia encontrou. Talvez a da Guerra de Troia tenha sido a segunda. Né? Então assim, a guerra pode ter existido. Provavelmente tenha existido. O que o mito mistura é colocar os deuses, o enredo da Helena, né, raptada, né, pelo Paris, né, a guerra, a luta do Heitor, né, contra Aquiles, que é fantástico, né, mas aí é o enredo mitológico, né, lendário, que entra num acontecimento que realmente aconteceu. Então não pensem que mito é uma coisa que não tem nenhuma ligação com o nosso mundo terráqueo, não. Pelo contrário, os mitos representam muito as nossas sensações, desejos, sentimentos, alguns inclusive proibidos. Vai falar isso pro Édipo e o seu complexo, certo? Você sabe o que significa a mitologia? Conhece a Medusa? Já ouviu falar da sua punição? Pô, coitada, né? Uma mulher super linda e tal, só porque ela não quis aí, né, namorar lá com um dos deuses, ela foi mal amaldiçoada com serpentes que nenhum outro homem podia olhar para ela. Que história é essa? Mitologia é o estudo dos mitos, narrativas, rituais, a partir do qual diferentes povos reverenciam seus primórdios. Isto é, deuses, deusas, heróis, heroínas. Como ciência, a mitologia procura explicação da vida em sociedade. Eu brinquei com vocês do Édipo, né? E para quem não ouviu falar na história do Édipo aí, dá uma pesquisadinha com o seu professor, né? A história do Édipo Rei. Então, o Édipo, ele está representando uma história, uma lenda, ligando inclusive, né, a famosa história que ele conseguiu, um herói que consegue decifrar uma maldição da esfinge, né, o decifra-me ou te devoro, né, tinha lá, vocês conhecem esse mito aí, esse enigma, que animal tem 4 pernas quando nasce, que animal tem 2 pernas quando é adulto, que animal tem 3 pernas quando tá velhinho, quem que é esse, né? Daí o Édipo conseguiu decifrar, né, da esfinge, conseguiu tirar a maldição e ganhou lá a rainha e tal, porque o rei tinha desaparecido e tal. Então, tem toda uma história relacionada. Interessante que hoje, na ciência de hoje, né, teve um pensador muito importante, chamado Sigmund Freud. E o que o Freud fez? Ele foi lá nos mitos da Grécia, estudar impressionante isso, né? Estudar os mitos da Grécia para entender os problemas, os traumas, as fobias, os problemas psicológicos da atualidade, do mundo atual. E nisso ele conseguiu criar a essência, a principal teoria de uma nova ciência e um saber científico, melhor dizendo, chamado psicanálise, que é o complexo de Édipo. A partir dali, ele criou uma teoria para poder ajudar no tratamento das pessoas e tudo mais. Acredita nisso? Ele foi lá no mito para entender os problemas da atualidade. Isso é fantástico. Ao estudarmos sobre a mitologia, podemos compreender como este povo vivia, a sua história e como explicavam o seu mundo. Vamos resolver? O que é mitologia?
Explique tendo como relação a religião na Grécia Antiga. Daqui a pouquinho nós voltamos juntos, galerinha do sexto ano. Voltei, bora lá. Mitologia é o estudo dos mitos, narrativas, rituais, a partir do qual diferentes povos reverenciam seres primordiais. No caso da Grécia, haviam deuses, deusas, heróis e heroínas. Vamos lá. Humanização dos deuses, né? Então, na mitologia grega, os deuses tinham, e deusas, né, possuíam formas humanas. Como assim, professor? Explica aí. Então, por exemplo, Zeus, Afrodite, Atena, né, Hera, Apolo, eles são antropomórficos. Antropô, seres humanos, antropô, forma de homem, mórfico, forma de homem. Poderiam ser zooantropomórfico, metade humano, metade animal. Por exemplo, um grande monstro Minotauro, monstro da ilha decreta dos labirintos, dos palácios de Knossos do rei Minos, né? E podia ser também só zoomórfico, né, em formato de animal também. Certo? Os seus sentimentos são também o animal ou monstro, melhor dizendo, né? Como os ciclopes, né? Monstros com um zóio só na cabeça, né? E a famosa história do Ulisses lá que conseguiu escapar da ilha, que ele ia ser devorado lá, furou o zóio do ciclope, picou a mula, né? Disse, como é que é o teu nome? Disse que o monstro perguntou, qual é o teu nome? Meu nome é ninguém. Disse que chegou o ciclope nos irmãos, né? Furaram meu zóio, irmão! Aí disse que os outros ciclopes, o que aconteceu, irmão? Quem furou teu zóio? O ninguém furou meu zóio. Daí disse, esse nosso irmão meio doido mesmo. Parecido com os humanos, amor, ódio, violência, guerras. E esses seres divinos, né, imortais, tinham sentimentos humanos. Amor, ódio, violência, guerras, inveja e medo.
Na mitologia grega também estão presentes outros seres híbridos, espíritos, monstros, como o Sr. Alberto explicou. Podiam ser belos, formosos, amigáveis, ou malévolos, horrendos, violentos, como o Ciclope. E tem o Tifão. Ele é filho de Gaia com Tártaro, gente. Ele é um gigante da mitologia grega, pai dos ventos, tinha um corpo composto por serpentes e voava. O que é isso? Isso é assustador, né? Foi um opositor que os deuses do Olimpo tiveram que enfrentar e derrotar. E tem o Kraken, né? Imagina aqueles tentáculos, tudo assim. É um monstro também do mar, tudo mais, né? E aí? Falei do Minotauro. Ele vivia onde? Lá na ilha de Creta, no labirinto. Até a origem dele é interessante. Está ligado a uma espécie de maldição. Porque assim, o rei Minos estava disputando lá na ilha de Creta quem que ia governar a ilha, né? E tinha a cidade de Knossos, que era dele, e tinha as outras ilhas, tinha as outras cidades da ilha. E nessa ele pediu arrego, né, para o Poseidon. Falou: Poseidon, se você conseguir destruir os outros, eu prometo que eu vou fazer uma oferenda com o maior touro que eu tiver, não sei o quê. Tem até uma explicação da origem do Minotauro. Aí diz que o Poseidon destruiu as outras cidades, né? E daí o rei Minos falou: pode deixar, eu vou fazer uma oferenda bem legal para o senhor, tudo mais, senhor Poseidon. Aí o Poseidon: eu quero aquele touro ali que seja a minha oferenda. E era o touro mais bonito que tinha lá no rebanho dele lá, né? Mas daí o rei Minos na hora, assim: o Poseidon nem vai ligar, cara. Bota um outro rei, bota um outro touro lá. Esse daí é o meu favorito. Esse é o meu favorito e esse aqui não. Aí disse que daí o Poseidon olhou e falou: é? Tá sacaneando comigo, é? Aí tem duas versões. Tem uma versão que a esposa do rei Minos acabou gerando um monstro, metade touro, metade ser humano, né? Como uma espécie de maldição, né? Pro rei Minos, né? Porque ia ficar sem herdeiro. Porque daí, inclusive, morre, né? A esposa, né? E a outra é que ele gerou mesmo, né? Daquele touro principal lá. Tem várias versões. Mas por que tem várias versões, professor? Porque são tradições orais, né? Tradições orais, histórias que depois passam a ser escritas, né? Inclusive livros como Ilíada e Odisseia, né? No mundo grego, mas são histórias, lendas contadas de pai para filho, passados de boca em boca, até que chegue, né? E é que nem telefone sem fio, imagina, numa ilha está uma história, você vai na cidade de Esparta, tem uma outra versão, porque lá eles preferem contar de outra maneira, para valorizar o peixe deles, né? Claro, né? E assim vai. Então tem versões diferentes, sim, das lendas, mas em geral seria essa. Aí vem o monstro Minotauro, enfim, é uma maldição, né? Você vai ter que contar um monstro ali, e para o monstro não devorar as pessoas na ilha, ele queria 7 crianças meninas, 7 meninos atenienses, exigente o monstro ainda. Aí, belo dia, o Teseu falou: vamos acabar com essa história, né? O herói Teseu, né? Então a Atena mandou o herói falar: vai lá e dá um fim nesse cara. Mas todo mundo tentou vencer esse cara, ninguém consegue vencer, e ele vive num labirinto, e esse monstro se esconde no labirinto, e as pessoas não conseguem sair desse labirinto. Bom, aí, né, diz que o Teseu chegou e conheceu uma menina, Ariadne, né? Se apaixonaram e tal, né? E a Ariadne falou: eu só te ajudo se você casar comigo, né? E eu quero ir embora dessa ilha. Aí o Teseu falou: putz, mas eu preciso da ajuda dela, né? Falei: tá, eu prometo, eu vou casar com você. Diz que ele não sentiu o mesmo amor por ela, não. Aí, é o chamado fio de Ariadne. Até uma expressão, viu? Fio de Ariadne é quando você encontra alternativas para resolver seus problemas. É o fio de Ariadne. E daí, marcou lá na ponta da... Inclusive era ou novelo de lã, ou outra versão também, na ponta ali da entrada do labirinto, numa oliveira de Atena, é uma árvore que representa também a deusa Atena. Ele foi lá, derrotou o monstro, estava dormindo na verdade, e conseguiu, puxando o fio, encontrar a saída do labirinto, certo? Então, contei aí um pouquinho sobre a história de Teseu e tal. Depois o Teseu não quis casar com a Ariadne, não. As principais histórias são centradas em suas habilidades e tudo mais. Orfeu, né, é o deus, né, da mitologia, da cultura ocidental, inclusive na música, né, sempre ligado com uma harpa e tal, né, uma cítara também, né, uma lira, na verdade. E aí, quem era Minotauro na mitologia grega? Qual sua relação com a ilha de Creta e os palácios? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltamos, bora lá. Então, o Minotauro vivia ali, né? Eles acreditavam na mitologia grega, que era um ser, uma criatura, metade touro, metade corpo de homem, vivia nos labirintos da ilha e próximo dos palácios do governo, construído pelo rei Minos, né? E teria sido vencido pelo herói Teseu. Vimos na aula de hoje um pouco das características da religião grega e que eles não se separavam muito a vida familiar, profissional, política ou do lazer. A religião cívica interligava-se com a religião doméstica. As referências, galerinha do Sextona, aquele abração do Sr. Roberto e até a próxima. Valeu!